Oi, boa noite a todos. Então, Feliz Páscoa para todos. Eu queria agradecer desde já toda... Tô vendo que tem um monte de gente entrando aqui. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso, né? Nunca fiz isso daqui. Mas já tô me sentindo em casa aqui com um monte de gente que tá entrando. E eu queria agradecer todas as mensagens de carinho que a gente recebe no dia do obstetra. Que eu vou te dizer que a gente recebe tanta mensagem que às vezes a gente recebe mais carinho no dia do obstetra do que no próprio no dia do aniversário. Então é impressionante que não para de dizer, para ver quanto a gente é importante para vocês e quanto vocês, pacientes, são importantes para nós. Hoje mesmo eu estava vindo do hospital às 4 horas e a paciente minha que ganhou neném ontem falou assim: mas Gustavo, tu veio me ver na Páscoa e a tua família e vocês... E é impressionante como vocês, pacientes, ficam preocupadas com a gente. Pô, mas tu não... Com a família do obstetra, assim, mas tu não vai na Páscoa com eles, tu não... E agora na janta tu não vai estar com eles. E na verdade, as pacientes fazem parte da nossa família, sim. A gente tem a nossa família, mas a gente cuida tão bem das pacientes que acabam sendo parte da nossa família. Então a gente acaba estando junto. Então, nesse tempo que nós vamos estar juntos, eu e o meu pai, que para mim é o obstetra que eu tenho como referência, vamos falar um pouco dessa vida de obstetra, na verdade, que ele me colocou. E espero que ele entre aqui logo para eu e ele ficar aparecendo no vídeo, porque eu confesso que ele não apareceu aqui e eu não estou entendendo como vamos fazer. Mas enquanto ele não entra... eu queria lembrar que tudo isso está acontecendo por causa da Camila e por causa do NASCE, que em 2012 eu e o Edinho tivemos uma ideia de juntar o consultório junto com... Ó, apareceu aqui, ó. Calma aí. Espera só um pouquinho, turma, desculpa, só um pouquinho, que meu pai não entrou ainda e é pra ele... Isso daqui é pra ele me ajudar. Meu papai não vai me abandonar nessa hora aqui. Meu super obstetra que me botou nessa vida maluca que eu amo, mas... Ó, João Stable. Aqui. Adicionar. Desculpa aí. Só dá um tempinho ver se ele entra. Mas então, como eu estava falando, isso tudo foi uma ideia minha do Edinho lá atrás de, em vez de ter sido um simples consultório, a gente fazer um lugar onde a gente atende todas as pacientes, que a gente, num lugar só, a gente consiga solucionar todos os problemas da gestante. O NASCE foi crescendo e a coisa que a gente mais escutava das pacientes quando elas saíam, quando terminavam os 9 meses de gestação, é que elas diziam que não iam mais saber, que se elas não podiam mais vir lá para ser atendidas, que elas iam ficar órfãs. E daí que surgiu o NASCE. Saiu o NASCE Pediatria. As pacientes tinham um bebê e depois continuavam com a gente. Eu não consigo aceitar aqui. Eu não consigo ver onde ele está. Eu tô com um pouquinho de dificuldade, que talvez eu vou desligar a live. O pai não aparece aqui, é muita gente entrando. Aqui, ó, visualizar, aqui eu achei ele. Agora é para dar. Tá Oi. conectando agora. Oi. Oi. Agora tá entrando. Tava dando um laço aqui. Tem gente me ajudando aqui, mas tá mais complicadinho. Agora foi. Bem. Então, o que eu tava falando é que tu que me botou nessa vida, eu tava tá me escutando. escutando. Não, tu que não me escutava. Tava te escutando. Tá bem. Tá bem. Beleza. Bom, tu já tá falando um tempo, eu entro dando feliz Páscoa para toda a turma aí. Aí, com desejo de que o corona nos largue de mão e que logo, logo a gente volte à normalidade, porque a maior dificuldade que está tendo agora é quando as pacientes chegam e saem, a gente não consegue dar um abraço e um beijo.
Isso é terrível, isso é É muito ruim, verdade. né? Isso é verdade. Mas, então, um Feliz Páscoa, e Corona de fora, e uma ideiazinha, já que nós estamos de coisas de obstetra, é que eu estava tranquilo num consultório 8 anos atrás, eu tinha trocado moinhos de 34 anos pela Mostardeiro número 5 e de repente me apareceu o Gustavo e um outro médico, que é um filho também, o Edinho, o Edson Vieira da Cunha, e disseram, vamos fazer o NASCE. Eu digo, como NASCE? NASCE, tu já nasceu? Que história é essa? Não, é um centro integrado para atendimento integral à gestante e eu quero que tu vá junto. Eu digo, tchê, mas eu recém estou aqui, tá tudo bem, tá tudo novo, gastei uma grana. Não, tu vai junto. E junto também foi a doutora Vera Feldens, que tem a mesma faixa etária que eu, tinha o mesmo tipo de clínica que eu, e realmente foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Tá? O NASCE hoje tem mais de 50 participantes, entre médicos e não médicos. Já temos 2 casas em funcionamento, uma específica de gestantes e de ginecologia e outra de criança, o NASCE Criança. E dá para dizer para vocês, crescendo. A ideia é crescer. É um centro integrado de atendimento total, de boa saúde, que é o que a gente quer. Então, realmente foi uma coisa muito boa e estamos num momento muito bom. Eh, Certamente o Gustavo e eu combinamos algumas coisinhas, algumas não vão dar certo, mas eu tinha colocado que eu gostaria de falar primeiro do quanto é bom ser obstetra. Tá? Em seguida que a gente se forma, a maioria das pessoas começa com a obstetrícia porque ela é mais fácil, ela é mais simples, ela tem menos itens e tu faz repetitivamente aqueles itens e tu passa a saber muito bem. Mas em seguida o pessoal se dá conta que é muito trabalhoso, porque o obstetra não tem dia. O obstetra, inclusive, é uma coisa que às vezes cria complicação, do tipo, aniversário da minha mulher, está na hora de bater palma e apagar a velhinha. Me chamaram no hospital porque tem um nenê nascendo. O nenê tem prioridade. Se ela é médica e se é obstetra, ela entende. Se ela não é médica, já fiz rolos por causa disso. E esse tipo de exclusividade é que dá esse carinho muito especial, em que a gente não enxerga uma paciente que tu fez um parto, 2 partos, não enxerga há 5, 10 anos. Quando tu enxerga, é uma festa que parece que estamos todos os dias juntos. Então, isso é uma recompensa muito, muito, muito boa. O que tem mais aí, Gustavo? Eu quero que tu diga como é que começou, como é que tu me levou para Isso, essa vida. exatamente isso, exatamente isso. É, como é que eu levei ele para a vida? Como é que eu fui obstetra? Desde o terceiro ano da faculdade de medicina, eu era convidado para fazer plantões em obstetrícia. E me apaixonei por ver neném nascer. Quando eu me formei, eu já sabia fazer parto, gosto muito e eu acho que eu transmiti isso muito bem para o Gustavo. Porque aí ele conta para vocês, mas realmente ele tinha outras opções e resolveu fazer o que eu faço e tenho certeza que ele está muito feliz. Eu tinha Conta aí, certeza Gustavo. que a única coisa que eu não ia fazer era obstetrícia, porque era a única coisa que me tirava a coisa que eu mais gostava, que era quarta-feira ir no jogo contigo. E eu cansei de ficar aquelas 9h30 o jogo e era 8h30, 9 horas e tu não chegava. Ou se chegava, nós estávamos entrando no Olímpico, quando a gente ia sentar na cadeira para ver o jogo, tocava o bip, não era celular, então tu não conseguia nem responder no WhatsApp. Por isso que eu acho o WhatsApp maravilhoso. Daí a gente saía, e eu naquela tensão, tinha o quê? 8, 9, 10, 11 anos. Ia para fora do Olímpico, ia no orelhão, que eu conhecia decora aquele orelhão, daí ligava para saber o que ia acontecer. Então, desde sempre eu sabia que obstetrícia eu não ia fazer. Mas daí eu entrei na medicina, e disse, não, vamos. Daí tu escuta os professores, todo mundo diz, não, porque obstetrícia é muito trabalho, não paga bem, tu tá maluco, tua mãe é cirurgião plástica, vai ser cirurgião plástico. Eu disse, tá, vamos ser cirurgião plástico então, né? Entrei na cirurgia, saí da cirurgia e disse, não, não consigo fazer, não é meu chão. Disse, tá, então vamos tentar uma oftalmo. Fiquei lá 2, 3 meses em Barcelona tentando oftalmo, saí, oftalmo não dá também. Tá, então alguma coisa fácil, então, dermato, vou pra dermato, uma coisa que é só consultório. De jeito nenhum. Daí, numa dessas, estou num plantão contigo, tu faz um parto. Daí, quando alguém faz um parto e tem o gene,
daí o bichinho te pica, daí não tem mais volta. Daí tu não consegue te ver fazendo outra coisa. E, e essa sensação, esse carinho que as pacientes têm com a gente acaba tendo com elas também. Muitas vezes, quando essa paciente no hospital me diz assim, tá, mas tu não vai ficar a Páscoa com a tua família? A resposta é que parece que eu tô com a minha família quando eu tô vendo ela. Eu tenho várias famílias, na verdade. Mas foi assim, na verdade, João, que tu me botou, e eu tô muito feliz. E tem Quem vários não é casos aqui que eu... não fala, quem não é obstetra não consegue sentir isso que a gente está transmitindo para vocês. As pacientes conseguem, elas sabem o que nós estamos falando. Né? A chegada no hospital, por exemplo, esse exemplo que eu dei para quando aniversário da minha esposa. Adoro ficar com ela, que bom, há 40 anos junto, mas tem algo principal, um nenê vai nascer. E mas tu gosta que seja assim? Não, eu não gosto. Na hora que me chamam, eu digo, que pena que foi agora. Quando eu chego no centro obstétrico, eu não me sinto em lugar mais nenhum tão bom quanto aquele, porque faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Realmente é muito bom isso. E conta uns casos, então. Bom, nós separamos alguns casinhos, assim, tipo Porque urgência. As pacientes gostam né? de saber uns casos diferentes também. No caso de urgência, eu estava no Hospital Moinhos de Vento, eu tive meu consultório lá por 3 anos, e me chega uma paciente que eu diagnostiquei no consultório, o consultório lá na frente, bem na beira da Ramiro Barcelos, e o centro obstétrico era lá atrás. E eu diagnostiquei que ela estava com uma coisa chamada de descolamento prematuro de placenta. É a maior urgência obstétrica que tem. Se em 10, 15 minutos eu não tirar esse nenê, provavelmente ele vai morrer e a paciente tem grande chance de fazer a mesma coisa. Bom, resumo da história, eu saí com a paciente no colo do consultório, graças a Deus ela era pequenininha e naquela época eu era forte. Encontrei a maca no elevador, na verdade cadeira de roda que me levaram, e atravessei correndo um corredor que a gente chamava de fístula, que ligava o consultório ao centro obstétrico, e realmente, em 10 minutos, nós conseguimos tirar um nenê que estava muito bem. Realmente, isto não tem preço. Né? Dos dois lados, isto não tem preço. Então, isso é obstetrícia. Obstetrícia E a minha, por assim. um acaso, e a minha, tu te lembra o meu debut no centro obstétrico, eu te falei também, que era um descolamento de placenta. Eu estava começando a fazer plantão, chama atenção, era um Natal. porque é muito grave. Descolamento é muito grave. Mas era um descolamento no Natal. Então, todo mundo em casa, eu sozinho no plantão, com os residentes. 11h30, quase hora da festa ali. E uma paciente de cadeira de roda no centro obstétrico, sangrando, com muita dor. 29 semanas. Os residentes me chamaram, estava vazio o plantão, eu comecei a examinar ela, pedi o ecógrafo para a gente ver o que estava acontecendo. E na hora que eu liguei o ecógrafo, para quem não sabe, o aparelho de ultrassonografia demora 1, 2, 3 minutos para ligar. Quando eu ia fazer o exame, apagou a luz, acabou a luz no hospital. Dá aquela apagada no hospital e entra o gerador só com as luzes principais. E eu olhei para o lado, recém, fazia 2, 3 anos de formato, estava começando a pegar um plantão pesado, que é muita urgência que a gente tem. Eu me lembro que eu olhei para o residente, e para quem é médico, está nos escutando, sabe que o descolamento é um diagnóstico que tem que ser clínico. A gente olha para o paciente e diz ou não é, não adianta. A ecografia pode te ajudar, mas tu tem que fazer definição olhando a paciente. E eu disse, vamos para a cesárea. A cesárea demorou 5 minutos para a gente fazer, mas esses 5 minutos para mim foi 1 ano. Porque só vinha na minha cabeça, eu disse assim, se eu tiver errado, eu estou tirando um neném de 29 semanas de 1,2 kg que não precisaria. E graças a Deus a gente tirou, estava descolando a placenta e o nenê ia morrer. Então essa sensação depois que a gente pega isso, acho que é que nem vício de quem anda de Fórmula 1, sei lá, aqueles caras que pulam sem paraquedas, depois que tu pega esse vício tu não consegue abandonar. E é por isso que essas pacientes, às vezes tu encontra elas 6, 7, 10 anos depois, e quando tu dá oi para ela, parece que tu te lembra exatamente o local onde é que ela estava, o tempo que estava acontecendo. O tamanho é a marca que a gente fica obstetra das pacientes. E vocês, eu sempre falo isso no consultório das pacientes também. Quando tu ficar velhinha, quando teus filhos começam a dizer, mas tu tá ficando esquecida, mãe. Tu lembra e manda fazer um teste contigo e ver se tu se lembra o nome do teu obstetra. Tu pode ter certeza que a tua avó, a tua bisavó, sempre a gente vai lembrar o nome do obstetra. Que são coisas que marcam bilateralmente, na verdade.
Gustavo, enquanto está falando, a gente consegue ver algumas coisas que estão entrando aqui e mandaram pedir alguma coisa de gêmeos. Conta alguma coisa de gêmeos. Tá? Gêmeos? De gemelar, gestação gemelar. Tem alguma ideia? Não lembra? Tem gestação múltipla. A mais engraçada é uma aquela paciente múltipla, que veio encaminhada do SUS. A gente tem um ambulatório de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. E o pai tinha 2 filhos homens e chegou apavorado, dizendo: doutor, minha mulher está grávida de trigêmeos, espontâneo. E me disseram que ela já estava com 16 semanas. E me disseram que são 3 gurias. Vou ficar com 5 gurias. Será que o senhor não acha uma menininha aí dentro? Eu comecei a fazer a ecografia, contei 1 cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças. Opa! Quadrigêmeos espontâneo não é todo dia que tu vê. Eu contei de novo. Daí eu disse para ele: olha, eu encontrei uma coisa a mais aqui. Ele: o quê, doutor? O quê? O que é? O que é? Eu disse: não são 3, são 4. E é 4 homens. O pai se apavorou, olhou para mim, baixou a cabeça e saiu da sala. Ele não estava atordoado. Essa daí foi engraçada. Nós combinamos falar de uma coisa de angústia, tá? A gente fez tópicos. E a maior angústia que eu tive na minha vida, eu tinha 10 anos de formado, e foi fazer um parto domiciliar. E aí você diz: mas fez parto domiciliar? Se faz isso? Não faço isso. Mas com 10 anos de formado e uma paciente na minha frente, uma paciente norueguesa que morava na Itália, casada com um cônsul da Itália, veio morar no Brasil e disse: mas lá na Itália eu fiz parto em casa, doutor. O senhor não pode fazer para mim? E eu fiz o pré-natal dela e fui fazer o parto em casa. Quando eu cheguei às 4 horas da manhã, na Avenida Bagel, me lembro como se fosse hoje, com uma malinha, um aparelhinho para escutar o nenê e algumas coisinhas para dar ponto se precisasse, eu entrei em pânico e disse para ela: por favor, vamos para o hospital. Ela disse: não, o senhor combinou comigo, eu vou ter o parto aqui. E ela teve o parto ali, e eu me lembro que eu botei o carro de frente para o portão, deixei o portão aberto, liguei para o hospital onde eu trabalhava e disse: se eu chegar aí, me ajudem, porque vai ser alguma urgência. Deu tudo certo. O neném nasceu bem, ela também ficou bem, mas foi a maior angústia que eu tive na minha vida. Nós não podemos trocar o atendimento de um parto domiciliar por uma segurança de um parto hospitalar. Hoje em dia existem essas ideias e que realmente com meus 44 anos de formado, eu asseguro, não é seguro. Não é seguro. Nós temos que transformar o hospital no mais parecido com a nossa casa, mas jamais fazer um parto domiciliar. E que eu tive até a infeliz experiência de ter feito. E deu certo, tá bom, que bom. Graças a Deus eu não vou ter essa angústia, porque parto em casa eu não vou fazer, nem da Nicole. Nicole, gancho aí tu dessa da Nicole. Normalmente as pacientes perguntam: fez o parto dos teus filhos? Nem pensar. E o Gustavo? Também não. A gente não deve misturar esse tipo de coisa, porque se der tudo certo, tá tudo bem. Se der alguma coisa errada, a tendência é tu paralisar. E aí tu vai prejudicar o teu filho e a tua esposa. Ou coisas parecidas, o teu neto e a tua nora. Então, não dá para misturar. Isso não é possível misturar. O Gustavo sabe bem disso. Um outro parto aqui, que tem alguém que colocou aqui, eu já ia falar. É um parto do ano novo, esse me marcou também. A Martina segurando a lentilha, a Rafaela segurando o arroz, a Nicole toda vestida, arrumada. Toca o telefone, tá em cima da mesa, meu cunhado, Diogo, atendeu o telefone, disse: Gustavo, é pra ti. Eu já fui pro telefone dizendo: ih, tem coisa. 8h30, Fernando: Gustavo, tô com umas contraçãozinhas, acho que não é nada. Eu disse: tá, mas vai pro hospital, eu tô longe aqui, tô em Atlântida, vai indo pro hospital, vou ver o que é. Deu 30 minutos, me ligaram: tá com 3 centímetros. Eu me lembro a cara da Martina e da Rafaela quando eu disse que ia ter que fazer um parto e voltar. E eu tô me lembrando quantas vezes eu e tu já não voltamos de Atlântida, né? E vamos conversando na Freeway. Feliz na internet. Vamos lá, fazemos parto. É um programa de pai e filho até, né? Não, bom, bater papo. Entrou agora uma...
Não, Daí entrou entra, agora na corrida aqui, Gu, só para ver, que a gente vai olhando de vez em quando. que é muita coisa que tá entrando. Não, e a minha irmã está aqui escutando e disse, mas fez o parto do meu filho. Eu era É jovem, verdade. foi quando eu também fiz o parto domiciliar. Depois eu mandei ela para outro médico. No início, a gente termina fazendo, porque, sei lá, né, não tem experiência. Mas, e deu certo, graças a Deus. A maioria dá certo, Exatamente isso. O que mais que nós temos que falar? Viagem Eu tenho de uma volta. história eu tenho uma história muito marcante também, que as pessoas essa coisa de marcar as pessoas. Uma vez eu estava no plantão do Moinhos de Vento e liguei para pedir uma teleentrega de um sushi. E atendeu a moça na teleentrega e disse, aqui é Gustavo, tô no Moinhos de Vento, eu queria um sushi. E ela disse, doutor Gustavo? Eu disse, sim. Ela disse, tô ligando do Moinhos, né? Sim, doutor Gustavo. Centro obstétrico. O senhor faz parto na PUC? Eu disse, sim, faço parto na PUC. O senhor fez o meu parto, agora eu não me lembro qual era a idade dela, a idade do filho dela, mas era 4, 5, 6 anos, ela dizendo assim, que naquele dia que eu estava falando com ela, estava fazendo aniversário o filho dela, que eu tinha feito o parto dela lá na PUC, que eu não me lembro dela, era paciente do plantão. Mas ela, pelo tom de voz que ela escutou no telefone, ela ligou o meu nome, Gustavo Obstetra, no Moinhos de Vento, que tinha feito o parto dela há 5 anos atrás, sendo que eu não tinha feito para Natal dela, não conhecia ela, eu simplesmente entrei para fazer o parto dela na hora. Para a gente ver quanto a gente marca essas pessoas no mundo inteiro, na verdade. Toda essa participação. E o mais legal que eu gosto de dizer para as pacientes que estão escutando é que vocês ficam marcados, mas nós ficamos marcados do mesmo jeito. E quando a gente está na faculdade com os alunos, eu canso de dizer assim, não... A medicina já é uma profissão fora do comum, na verdade. Te dá uma chance de viver, de ver as coisas de um modo diferente. E a obstetrícia, ela te dá mais ainda. E graças a ti. Graças a Deus eu consegui ir para a obstetrícia, apesar do trauma do Grêmio. A obstetrícia tem uma coisa interessante. Em medicina, a gente faz clínica, faz cirurgia e faz psiquiatria. E na obstetrícia, tu faz clínica, tu faz cirurgia e muita psiquiatria. Porque é um momento de muita instabilidade. É um momento de uma crise vital da mulher. E também do homem. Né? Então, realmente pode interferir muito, muito na parte emocional. Isso é muito bom. Isso realmente é muito bom. Uma outra história, pai, a gente parece que a gente está mentindo, mas é que são quase 7... Mas estão mentindo juntos. São 7 mil partos juntos, né? Tu já fez 5, eu fiz 2.500. O que mais me angustiou, tu falou angústia, foi uma questão médica, mas o que mais me angustiou emocionalmente foi quando a Martina tinha 3 anos, e era minha primeira filha, a mais velha, e eu estava num trabalho de parto no Moinhos que estava arrastado, era um trabalho de parto difícil. E eram 13h30, 4 horas da tarde, e eu tinha apresentação do Dia dos Pais no Caracol com a Martina. E a Martina tinha 3 anos. 3 anos, de 1 ano ela não se lembra. 2 anos, ia ser o primeiro Dia dos Pais no colégio, que ela tinha ensaiado a música, tinha feito todo o negócio, que começava às 5h30. E eu olhei às 4h30, eu me lembro que até te liguei, disse, pai, acho que tu vai ter que vir me ajudar, porque eu vou ter que ir na apresentação. Mas eu me lembro quando eu desliguei o telefone, eu disse, eu sempre tentei a apresentação, mas eu não conseguia sair de lá, porque a paciente, quando ela faz o pré-natal contigo e tem essa relação contigo, a gente sabe quanto a gente é importante para ela. Daí eu disse, bom, calma aí, vamos mudar o plano. Liguei para Nicole, que é minha esposa, para quem não conhece. Disse, Nicole, é o seguinte, tô com um problema, não sei como resolver, resolve para mim. E aí entra a importância também de todo o background da família de ajudar. Que nessa hora eu tô focado no parto, eu não consigo pensar em uma estratégia, o que eu tenho que fazer. E a Nicole, graças a Deus, ligou pro colégio, falou com a diretora, pegou a Martina às 4h30 no colégio, não deixou chegar às 5 horas, a hora de ir pro palco lá cantar a musiquinha, e combinou com a Martina que ela ia fazer a apresentação para mim, sozinha em casa. E eu cheguei em casa 8h30, 9 horas, e daí tava a Martina vestida da apresentação, e ela cantou direitinho toda a musiquinha para mim, como se nada tivesse acontecido, e ficou feliz da vida. E daí é aquela coisa que tu sempre me passou, né? Quando nossos filhos veem que a gente tá feliz fazendo o que a gente faz, eles entendem, por mais que na hora eles dão uma reclamada, porque tu fica aqui, não fica comigo, tá brincando, no fundo eles sabem que nós fazemos com amor e só o que eu quero que elas façam, como a gente faz. Eu estou vendo aqui na nossa curiosidade que pacientes perguntam, eu não vi se alguém perguntou ou não, mas elas vira e mexe perguntam. Mas se tivesse...
Não, e se tivesse dois partos ao mesmo tempo, quem é que o senhor vai É, escolher para fazer? Eu tenho 44 anos de formado. Nunca teve dois partos ao mesmo tempo. Imagina que um parto, ao nascer, o nascimento, é uma questão de 5 minutos. Tem que acertar os dois nesses 5. Bom, hoje em dia tem o Gustavo e eu. Mas quando eu estava sozinho, nunca teve. Então é uma pergunta que não precisa se preocupar. Mais de uma vez internou uma paciente junto com a outra. Tá? E até a que internou depois, às vezes ganhou antes. Mas junto, nenhuma chance. Zero. eu Tem acho que é mais isso, alguma né? coisa aí, Lu? Não, Não eu sei. tenho a história da viagem, né? De a viagem de volta, para vocês verem a ideia de compromisso, né? Para nós tirarmos férias, o Gustavo faz isso, eu também faço isso. Hoje a gente tira férias separado. Ele vai, eu não vou e vice-versa. Mas quando é que a gente escolhe? Escolhe um hiato, uma parte onde não vai ter ninguém para nascer. Não ter ninguém para nascer significa de 38 a 41 semanas, são 3 semanas, em que a gente marca. Bom, e se uma paciente de 28 semanas, de 6 meses, interna quando tu está de férias, e ela é um caso muito grave, e esse nenê tem que interromper, o que tu faz? Tu pega um avião em Florianópolis e vem para Porto Alegre. Tá? Então, realmente, o comprometimento é total. Nós não temos chance e dizer assim, mas e aí? E a família? Depois eu volto. Depois de fazer o atendimento, eu volto. Casualmente, nesse caso, infelizmente eu não pude voltar, porque era muito prematuro, eu tive que ficar levando até mais 1 ou 2 semanas, mas só para ideia de comprometimento. E isso é muito bom, por incrível que pareça. Mas terminou tuas férias, tu veio fazer um atendimento, maravilha. Esse nenê tem 20 e poucos anos hoje e está ótimo, está maravilhosamente bem. E essa programação é muito relativa, né? Eu era para mim estar agora no Rio de Janeiro com as gurias na Páscoa. E por causa da função do Covid, eu tô aqui. Nasceu uma paciente de 35 semanas na sexta, que deu tudo bem, e a outra paciente também de gêmeos que nasceu. Então nasceu duas pacientes que eu ia estar no Rio de Janeiro e ia ser tudo contigo e com o Edinho. Olha, dos Mas eu acho que itens é que isso, eu, né? que eu coloquei, está aqui. Não, eu não sei se tem alguma coisinha de pergunta que a gente possa responder ou não. Acho que não, acho que nós enchemos Não? bastante todo mundo do que a gente Quanto, falou aqui de quanto tempo histórias. tem? São 8h15. É, Ah, está ótimo. Acho que a acho que gente está de falou. bom Era mais tamanho. só para a gente trocar uma Isso, ideia, mais exatamente isso. Isso. agradecer todas as mensagens mesmo, porque eu ganho mais parabéns no dia do obstetra que no dia do meu aniversário. É verdade. Um beijo. É verdade. Queria Abraço a dar todos. um Um beijo para prazer. todas as minhas pacientes, todos que participaram aí. Tá? Igual. Tudo de bom. Beijão, pai. Beijo. Tchau.